Então, nós temos o tema de artroplastia do quadril, das artroplastias do quadril, então, onde nós vemos basicamente áreas de desgaste ao nível do quadril, e a indicação para tratamento, de uma das formas de tratamento, é a substituição, quando a gente tem a perda da função articular, a substituição por uma resposta, então, protética, né, por uma artroplastia, como vemos aqui, ou seja essa artroplastia cimentada, ou seja uma artroplastia não cimentada, ou ainda mesmo híbrida. Vamos, então, ver como é que essas coisas acontecem. Nós já havíamos comentado que os pacientes eles estão num processo, hoje em dia, a humanidade está caminhando cada vez com melhores condições de prevenção e condições de saúde, está dando uma maior longevidade para as pessoas. Mas o que acontece é que, à medida que as pessoas ganham mais tempo de vida, as articulações elas não estão muito preparadas do ponto de vista natural a enfrentar essa passagem do tempo. E com isso acaba acontecendo o desgaste. Então, hoje nós vemos cada vez mais os pacientes envelhecendo e com boa qualidade de vida e ainda bastante ativos, e isso acaba desgastando as suas articulações. E a gente observa também, com a passagem dos anos, que existe um aumento no número de artroplastias que vão acontecendo. Essa linha de baixo, aumento do número das artroplastias do quadril, e aqui no caso do joelho, mas se observa que com o passar do tempo vem aumentando o número dessas artroplastias. E aqui, por exemplo, com relação aos números dos Estados Unidos, ocorre cerca de 500 mil artroplastias por ano, e metade desse número são artroplastias que abordam a articulação do quadril. No Brasil, esses números são em torno de 60 mil artroplastias por ano no Brasil. Vamos fazer um passeio histórico para nós vermos que esse caminho foi um caminho árduo, né, e longo para se chegar até os dias de hoje com relação à resolução desses problemas de desgaste articular e a indicação das artroplastias e como que elas evoluíram. Então vamos ver uma evolução das técnicas, né, e a evolução também dos implantes durante esse período de tempo. Vamos começar aqui por volta de 1827, com o John Barton, onde ele, lá na Pensilvânia, vendo um quadril, uma pessoa com muita dificuldade, muita dor e praticamente com o quadril anquilosado, tentou fazer uma artroplastia, então, de ressecção. Tentou refazer aquela área, mas o resultado não foi lá muito bom e acabou voltando, perdeu o resultado da cirurgia e o quadril voltou a anquilosar. Quase 100 anos depois, aqui nós temos já o papel do Gildston, que muito se usa ainda hoje em dia a cirurgia de Gildston, né? Principalmente em casos onde nas artroplastias se tem algum tipo de complicação, complicações muitas vezes com infecção, e acaba sendo feita então a ressecção ou a retirada da parte proximal, no caso a retirada da cabeça do fêmur já aconteceu no momento da artroplastia, e depois, quando perde essa artroplastia, com a retirada, então, do implante e fica num Gildston. Vejam que ele já havia proposto isso inicialmente com pacientes que tinham sequelas de tuberculose, depois também ele passou a indicar para pacientes degenerativos, e você sabe que é uma artroplastia de ressecção. É retirada, então, a cabeça do fêmur, mas isso apresenta um problema que é um encurtamento bastante aumentado, e isso leva a dificuldades na marcha, tudo mais, e embora passe o tempo, e além de ser também um procedimento que existe uma certa instabilidade também nessa articulação, porque ela não tem, ela aconteceu uma ressecção da cabeça femoral. Então isso encurta e é um tanto quanto instável. Então não seria uma cirurgia de primeira escolha hoje em dia. Muito bem, além das ressecções, que foi praticamente o início da história das artroplastias, nós temos os casos de artroplastias por interposição. O pessoal, no seu estudo, tentou interpor alguma coisa entre a cabeça e o acetábulo que estavam desgastados. Por exemplo, o Murphy tentou músculo e face lata interpor. Nós vemos depois o Bayer tentando colocar bexiga de porco. O Campbell
tentando isso com face-lata, colona com cápsula articular, enfim. Mas, geralmente, esses tipos